O resumo de hoje é de uma das melhores séries da Netflix, Outer Banks, a série onde jovens adolescentes que caçam tesouros, mas ao decorrer disso eles têm que enfrentar vários desafios, como velhos encapetados, policiais burros, riquinhos psicopatas e assassinos profissionais. Cara, é uma aventura foda, então já se prepara pra saber o que vai acontecer nas 4 temporadas. Isso mesmo, um resumo completo em um vídeo, para que assim eu possa preparar vocês para a 5ª temporada, que detalhe, chega logo logo. Então sem enrolação, vamos para o resumo dessa série foda. Antes de tudo, você tem que saber que aqui tem uma diferença de população. Existem os riquinhos, vulgos cookies aí, que pelo que dá pra perceber não é onde os protagonistas moram, né? E do outro lado da ilha tem os pogs, a classe pobre, mas são trabalhadores aí. E agora somos apresentados a eles. Esse aqui é o Pop, o nerd do grupo, e o certinho também, porque o cara tá concorrendo a uma bolsa de estudo. Essa gata aqui é a Kiara, uma riquinha que anda com os pobres. Sabemos que toda riquinha gosta de um favelado aí, né, velho? E esse é o JJ, o doidão, o fumador de planta, e para mim o melhor personagem. E esse aqui é o John B, praticamente o líder da gangue, o cara que vai começar toda essa aventura. Ele conta que o seu pai, o Big John, desapareceu há um tempo quando procurava por um navio naufragado, e a mãe dele mora em outra cidade. E então o moleque é órfão, se pergunta você? Não, ele mora com um tio que nunca apareceu porque vive trabalhando. Inclusive essa mulher que sabe que ele tá morando sozinho e quer levar ele para um lar temporário, mas por enquanto ele consegue engabelar ela aí. Após isso, um furacão começa a se aproximar da ilha, e adivinha o que os jovens aventureiros vão fazer? Surfar no mar com ondas perigosas. Por que não, né? Só quem se arrisca merece viver o extraordinário aí, né, velho? Durante o surf, o John B vê um barco no meio das ondas, e guardem isso aí que vai ser importante. À noite, o furacão chega e toda a ilha fica sem energia, e no outro dia eles vão pescar, e durante isso o barco bate em alguma coisa, e quando vão ver, adivinha, é o mesmo barco que o John B viu quando estava surfando. Ele então vai verificar e encontra apenas uma chave do quarto de hotel, e quando estão saindo, olha aí o corpo do cara. Eles então vão até o hotel, e o John B e o JJ vão verificar, inclusive se liga nisso. Cuidado, é sério. Suspeito. Será que tá vindo um casal aí? Eles entram no quarto, vasculham tudo e acham um cofre. E quando abrem, encontram uma pistola que o doido do JJ pega. E encontram também várias notas de grana, que eles também pegam, né, velho? Por que não? Mas aí a polícia aparece, e a Kiara e o Pope avisam eles, e os dois conseguem sair do quarto. Após isso, é encontrado o corpo do cara, e os Pogs descobrem que o barco na água era dele, e não sabe como ele conseguiu, porque o cara é um Zé Ninguém. Eles decidem ir até o barco de novo, para ver se encontram algo lá. Mas antes, vão fazer uma festinha estilo Pogs aí. E é aqui que conhecemos ela, a gata, a linda, e uma cookie, a Sarah Cameron, que infelizmente namora com esse babaca aqui, o Topper. À noite, ele caça briga com o JJ, mas aí o John B entra no meio, os dois brigam, mas o John B toma o pau, e quando tá quase indo de arrasta... Você sabe o que é isso, né? Caiam fora do nosso lado da ilha! Esse cara é doido demais, velho, cê é louco. No outro dia, a xerife Pertekin, que sim, é a mesma atriz que fez a Indra em T100. Inclusive, se vocês querem um resumo de T100, é só comentar aqui. Ela vai até a casa do John B e pergunta se ele achou algo no rio, mas ele nega tudo sobre o barco e fala que não achou nada lá. E então ela conversa com ele sobre querer ajudá-lo para não ir para um lar temporário, mas para isso ele terá que parar de aprontar. Só que, velho, é os Pogs, eles estão sempre no meio de problema. E depois de um discurso do JJ, eles vão atrás do barco. Eu entendo por que você não quer ir. Você é o garoto de ouro, tem muita coisa em risco. E você, Kiara? Você já é rica mesmo? Pra que se arriscar? Mas eu e você, cara, a gente não tem nada a perder. Não tem mesmo, né? Antes de ir, o John B vai até o barco do chefe dele para pegar um equipamento de mergulho. Inclusive a Sarah pega ele no fraga. E sim, ela é a filha do chefe dele. Ele fala que só vai encher os tanques. E então ao chegar, o Pop explica sobre os riscos. Se subir muito rápido, o nitrogênio vai pro sangue e te dá DD. Dedê? Tipo, você fica doidão. DD mata. A Kiara dá um incentivo e ele mergulha e encontra uma bolsa. Mas antes que possa abrir, um barco aparece atrás deles. E então os Pogs correm, os caras atiram, mas eles conseguem jogar uma rede, o que faz o barco dos caras pararem. Ao sair da água, eles abrem a bolsa e encontram uma bússola. Sim, arriscaram suas vidas por uma bússola. Mas calma, adivinha de quem era? Do pai do John B. Ele, claro, acha estranho tudo isso, principalmente pelo fato do pai dele ter desaparecido no mar. E nas palavras dele, isso nunca deveria ter acontecido. Ao chegar no barco do chefe dele, a Sarah vê ele devolvendo o equipamento de mergulho, só que com os tanques vazios, e ameaça dedurar ele, mas depois de uma conversa ela fala que não vai contar nada. Em paralelo a isso, guarde bem essa conversa aqui da irmã da Sarah junto do Top, o namorado dela. Você vai acabar que nem o Danny. Peraí, o Danny? Do que você tá falando? O que aconteceu com ele? Ela traiu ele e o anterior também. Sabe o que significa?
Você é o próximo corno dela. É, cara, a Sarah trai todos os namorados, todos. Inclusive a irmã viu ela conversando com o John B mais cedo e conta que ele roubou equipamento de mergulho. E adivinha, o Topper conta tudo para o Ward, o pai da Sarah e o chefe do John B, o que faz ele ser demitido aí. Ele então vai ter o escritório do pai, onde ele guardava informações sobre o tesouro que estava atrás, o famoso Royal Merchant. E quando abre um compartimento na bússola, encontra a palavra Redfield, e dizendo ele foi o pai que escreveu e acha que pode ser uma pista. Mas antes que tente desvendar, os caras que perseguiram eles de barco vai até a casa dele, atrás da bússola, e ameaça matar os moleques, mas o grupinho aí consegue se esconder no galinheiro. Após isso, eles vão até o farol Redfield, o local que o pai do John B mais gostava, e ele acha que vai encontrar alguma pista lá. E então ele e a Kiara entram, conversam com um cara sobre o Royal Merchant, que inclusive é um navio, e ele fala onde supostamente possa ter afundado junto com o tesouro. Mas quando o John B mostra a bússola, o cara fica nervoso e chama a polícia. E então eles dois correm, o JJ e o Pope fogem da polícia, e durante a conversa com a Kiara sobre o que descobriu, os dois se beijam. Aqui tem as regras. Tá. Pogue não pega Pogue. É, eles ganham fora. E guardem essa frase dela aí. Logo depois, a polícia aparece e leva os dois para a delegacia. E a xerife conversa com ele e fala que sabe que ele está com a bússola. E diz que pode ajudá-lo caso ele entregue, porque ela faz parte de uma investigação. Mas ele nega tudo. E por sorte, o pai da Kiara paga a fiança deles dois. Inclusive, o cara odeia os amigos da filha. Após isso, os caras encontram John B e começam a perseguir ele. E quando tá quase o pegando, a xerife brota do nada e ajuda ele. Ela fala que pode tirar os caras do pé dele e o ajudar. E então ele entrega a bússola para ela. Logo depois, ele reúne o grupo de novo e fala que descobriu o que Redfield realmente significa. Ele leva eles até o túmulo da bisavó dele, que tem o mesmo sobrenome, Redfield. E então a Kiara entra no túmulo e acha alguma coisa lá. Ela encontra um pacote e antes que possa abrir, os guardas aparecem. Inclusive não dá pra não rir com o JJ, velho. Cê é louco. Te peguei. Tá legal, não? Não te mexe. Larga essa merda. Ai, legal, cara. Eu gostei da cuequinha. O cara queria atirar no short do Pope, esse é louco mesmo. Ao chegar em casa, eles abrem um pacote e dentro tem um mapa com um X e um gravador. E nele tem um pai do John B falando que achou o naufrágio do Royal Merchant. E sabendo tudo disso agora, a garotada pensa no que vão fazer com todo o ouro quando o encontrarem. Já que, né, agora eles vão virar Super Cook. Vamos virar Super Cooks. Vamos virar Super Cooks. No outro dia, eles vão até o hotel que tem um gerador para usar a internet. E quando joga as coordenadas que está no mapa do pai do John B, eles encontram o local onde supostamente está o naufrágio. Só que está no fundo do mar. E então o JJ dá a ideia de roubar um drone aquático que está no ferro velho onde o pai dele trabalhava. E com um incentivo de 400 milhões de dólares, que é o total do ouro, eles vão até lá e roubam. Enquanto isso, lembra dos dois caras que estavam atrás do John B? Pois é, eles foram mortos e jogados no mar. E os pescadores aí acharam os corpos. É, cara, isso tá perigoso pra cacete. No outro dia, antes de irem atrás do naufrágio, o JJ e o Pope vão fazer umas entregas para o pai do Pope. E então o Rafe, irmão mais velho da Sarah, e o Top vão até o coitado e batem nele. Inclusive esse Rafe é psicopata demais, velho. Cê é louco. Ele conta para o JJ o que aconteceu e como vingança ele manda o Pope afundar o barco do Topper. Após isso, os Pogues vão até a localização do naufrágio, colocam o drone aquático na água e acham o Royal Merchant. Mas aí adivinha, o ouro não está lá. E acham que alguém chegou primeiro ou que nunca esteve lá. Ao voltar para casa, a mulher do lar temporário vai até ele para buscá-lo. Mas o cara consegue fugir deles e acaba caindo. E então a Sarah aparece e ajuda ele, porque o cara tá ferido aí. Ela leva ele até a sua casa para cuidar do machucado. E aí ele vê uma foto de DeMark Tenney, um escravo que fundou o lado Cook, que adivinha, ele fez tudo isso com ouro. E ao olhar uma lista, descobre que ele estava no Royal Merchant, ou seja, por isso que não tinha nada do naufrágio. O ouro foi pego pelo DeMark Tenney. A Sarah fala que quando ela e a família chegaram na casa, tinha vários documentos e diários sobre ele, mas o pai dela doou tudo para uma faculdade em outra cidade. E adivinha, ela tem um passe para entrar, e agora os dois vão até lá. Enquanto isso, o Pop descobre que o Rafe e o Topper sabem que ele afundou o barco, mas quando conta para o JJ, ele diz que é só negar tudo, e se insistirem, é só dar pipoco nele. É, cara, uma arma resolve tudo aí. Já os pombinhos aqui, eles não conseguem comprar passagem, e então invadem o barco e conseguem se esconder lá dentro. Ao chegar, os dois se vestem, a Sarah banca o John B porque o cara é pobre, inclusive rola tão conexão entre eles aqui. Então, que bom que é uma missão secreta. Podemos trocar de identidade. Eu acho que nem devemos usar nossos nomes. É, precisamos de pseudônimos. Qual a sua ideia? Vlad, de Viena. E o meu? Tá, Valérie, de Quebec. Valérie de Quebec. Parlez-vous français? Oui, oui, monsieur, et toi? Não, só isso. Vlad e Valérie, assim que começam o namoro, hein? Em paralelo a isso, o Pope, Kiara e JJ vão assistir um filme ao ar livre. E quando vão tirar água do joelho...
Isso é mais gostoso do que um boquete. Até parece que sabe como é. Eu discordo, hein? Mas o foco é o Rafe e o Top, junto desse outro amigo deles aqui, que não é muito importante para a série, vão até os dois, eles brigam, começam ganhando, mas depois apanha e por sorte a Kiara aparece e salva eles. Já a Val e o Vlad, eles vão até a faculdade e ele conta para ela o porquê disso tudo. Você quer correr o risco? Isso é uma caça ao tesouro. O quê? Ah, merda, é sério. Olha, eu tenho motivos pra acreditar que Dan Marquitane foi o único sobrevivente do naufrágio do Royal Merchant. É, o cara confessa sobre o tesouro para conseguir ver os arquivos. Eles vão olhar os documentos e encontram uma carta que Dan Marquitane mandou para o filho um dia antes de ser assassinado. Mas tá em uma língua que eles não entendem. E então ele tira uma foto para conseguir a tradução depois. No outro dia, a polícia vai até a casa da mãe do Topper e fala que identificaram quem afundou o barco. E diz que foi o Pope. E ela fala que vai dar queixa contra ele. E então o policial vai ter um moleque com mandado de prisão para ele. Mas aí... Fui eu! Ele tentou me convencer a não fazer. Mas eu tava com raiva porque ele tinha levado uma surra. Tô tão cansado desses babacas do Figure 8 que eu me descontrolei. Não posso deixar você ser culpado pelo que eu fiz. Você tem muita coisa a perder. JJ, o que você tá fazendo? Contando a verdade. Pelo menos uma vez na minha vida, eu vou contar a verdade. É, cara, isso não é um amigo não, é o irmão. O JJ é preso no lugar do Pope. Passando para a Sarah e o John B, eles voltam para Outer Banks, se despedem, mas se liga nessa cena foda aqui. Peraí. Sério? É assim? Você vai embora como se nunca tivesse me conhecido? Eu não ligo se os meus amigos descobrirem ou se o seu namorado de cabelo pintado descobrir. Olha, ontem eu nem sabia quem você era. E hoje eu sei, Sarah Cameron. E honestamente, na minha limitada experiência, isso é raro. É raro que nem um eclipse, raro como um cego ver cores pela primeira vez, raro como provas do pé grande, ou então como a aurora boreal. Não dá pra fingir que isso não é real, ou então que não aconteceu. Olha só, me desculpa, mas eu... Também não consigo fingir. Esta é uma ilha pequena. Então, temos que tomar cuidado. Eu falei pra vocês, né, velho? Os favelados sempre ganham as riquinhas. A Sarah trocou o riquinho lá por um Zé Ninguém. Tudo isso por uma aventura aí. Isso é só em série, hein, velho? Na vida real não acontece desse jeito, não. No final, nos é mostrado alguém guardando a bússola. E foi ele que matou os dois caras que estavam atrás do John B. Após isso, o JJ sai da cadeia, porque o pai dele pagou fiança. Mas ele terá que pagar os danos pelo barco do Topper. O que faz o Luke ficar puto com ele. Pai, eu juro. Não! 30 mil dólares! Sabe o que você fez comigo? Cê é louco, uma das cenas mais pesadas da série aí, velho. Inclusive o JJ até pensa em matar o pai, mas acaba desistindo. Em paralelo a isso, o John B vai até o professor de história para ele traduzir a carta do Dan Marquitane e descobre que ele deixou uma mensagem em código para o filho, mandando ele colher o trigo perto da água, na parcela 9. E o John B se liga em tudo. Trigo na verdade é código para ouro e parcela 9 é onde está. Mais tarde, o Pope vai trabalhar em uma festa dos cookies com o pai e a Kiara vai para a festa porque, né, os pais dela são ricos. Já à noite, o John B disfarça o JJ de garçom e manda ele entrar na festa e entregar uma mensagem para Sarah. Ele, claro, consegue entrar e entrega. E quando vai conversar com ela, ele diz que achou ouro, mas precisa do mapa original do lado Cookie para saber onde está o ouro e manda ela entregar para ele à noite no parque. Após isso, o JJ é pego e aí o John B reúne toda a turma para a reunião. Coronel? Capitão? Missão cumprida, senhor. Filho, o que houve? Não. Tirou onda. Pô, a Sarah com certeza queria estar junto deles agora. O John B conta que o ouro não afundou no Royal Merchant. Ele estava na ilha o tempo todo e ele sabe onde está. Só irá precisar do mapa que a Sarah irá entregar para ele à noite. E então a Kiara fica puta, porque ela e a Sarah eram amigas no passado, mas na visão dela, a Sarah traiu ela. É, a mina trai todo mundo, cê é louco. Eu tentei! A Kiara manda o John B não envolver ela, mas ele diz que só tá usando para conseguir o mapa. E então ele vai encontrar com ela, rola aquela pegação toda, o cara conseguiu mesmo ficar com a riquinha. Se ele lançar o curso eu compro, hein? Mas aí do nada o Top aparece, chapadão, e começa a brigar com a Sarah. E quando o John B se envolve, o Top empurra ele sem querer daí de cima. Ele é levado para o hospital e quebrou o pulso. E aí descobrimos que o pai da Sarah pegou a guarda dele, porque, né, o cara tentou proteger a filha dele. Aí ele ganhou a boa, hein, velho, cê é louco. Vai morar na mesma casa que a riquinha gata. Logo depois ele ganha um quarto e o Ward pergunta se ele tá caçando tesouro igual ao pai, mas o John B nega tudo. Logo depois ele continua a busca da parcela 9 e consegue encontrar, mas é dentro de um terreno de uma velha, que inclusive o JJ morre de medo. Em paralelo a isso, o Rafe deve uma grana para um traficante, o Barry, e o cara tá puto com ele, que até queima a mão do noiado na descarga da moto e pega ela como garantia. Já os Pogs, eles procuram alguma pista de água na casa da velha, e aí o Pope encontra um tipo de poço e acha que o ouro possa estar lá, mas precisa de uma corda para descer. Mais tarde
tarde, o John B chama a Sarah para ir junto com eles à noite buscar o ouro, mas ela sabe que a Kiara não vai gostar da ideia. Você trouxe ela aqui? Que é isso? Agora ela tá dentro? As duas não se entendem, inclusive é muito engraçado o Pop e o JJ zoando no fundo. Que você é mentirosa? Não, que você é uma vadia, que fala merda. Cara, se liga. Não foi que eu menti. Vamos apostar. Pois é, né? E você... A Kiara fica puta e sai, e a Sarah vai embora. E em paralelo a isso, o Rafe tenta roubar o pai dele para conseguir pagar o traficante, mas acaba sendo pego. E então o Ward vai até o traficante, paga o que o Rafe deve, dá uma surra no cara, o velho espanca o novinho, e ainda por cima o Ward expulsa o Rafe de casa. No outro dia, os três aí prendem a Kiara e a Sarah em um barco que não funciona, para elas conseguirem se resolver. E então elas passam a noite juntas, e aí descobrimos o porquê a Kiara não gosta da Sarah. Você era a minha melhor amiga, você me abandonou e eu nem sei por quê. É sério, o que foi que eu fiz? Você gostava de mim. O quê? Quando as pessoas chegam perto demais, me sinto presa. E eu fujo. Aí culpo elas por isso. Mó vacilou nessa Sarah, hein, velho. No fim, as duas se resolvem e vão se juntar agora. À noite, eles vão até a casa da velha, entram no porão e o John B desce no poço. Mas, quando ele procura, acaba encontrando um esqueleto. E então ele manda eles puxarem ele. Mas, no meio, ele encontra uma passagem. E quando cava, adivinha, ele acha o ouro. Enquanto lá em cima, a velha aparece atirando em todos. Mas ela é cega e erra tudo. Já o John B, ele consegue sair e corre para a Kombi. E revela que achou o ouro. Ai, meu Deus. O que é isso? Não acredito. O John B conseguiu, galera! Não acredito! Eu consegui! Eu achei! Galera, a gente vai ficar rico! Que nem os cookies! Que legal! Cook total! Que episódio foda, velho. Cê é louco. Esse aqui foi bom. No outro dia, enquanto conversa com a Sarah sobre o ouro, adivinha quem ouve tudo? Sim, o Ward. Ele chama o John B para pescar e fala que é só para conhecer ele melhor. Mas enquanto isso não acontece, os Pogs derretem o ouro para que assim ele não possa ser rastreado. E quando tenta vender, a mulher oferece 70 mil. E eles aceitam, mas precisam ir até o depósito para pegar. Só que quando vão, adivinha, é uma armadilha. O traficante do Rafe aparece. Ele manda eles vazarem do carro e se deitar no chão. E enquanto ele caça o ouro, o John B se esconde no carro dele. Ao achar, ele volta, mas acaba tomando uma surra. E o doido do JJ resolve se vingar. E então ele vai até a casa do cara, rouba 25 mil dele, mas os Pogs acham errado. Porque, né, roubar de traficante é foda, né, velho? E por conta disso, eles acabam se separando. Ele vai pra casa e entrega o dinheiro ao pai dele para pagar a polícia pelo estrago no barco. Mas aí o cara quer desviar o dinheiro e comprar barcos. E o JJ fica puto e os dois acabam brigando. Ele, claro, tomou uma surra de novo, mas consegue cacetar o pai dele depois e vai embora. Já sai o John B, ele leva ela até uma antiga igreja, mostra uma vista bonita e então... Não. É que é melhor eu avisar você. Quando chega nesse momento, com os meninos, eu fujo. Não rola as brincadeiras gostosas. E aí descobrimos que ela é virgem ainda, porque tinha medo, e os garotos não entendiam isso. Mas o John B entende e respeita o seu tempo. O que faz ela é criar coragem e rolar as brincadeiras aí. E uma curiosidade sobre eles dois, os atores namoravam na vida real, mas acabaram terminando um tempo depois. Passando para o Pop e a Kiara, eles descobrem que o JJ gastou todo o dinheiro que roubou do traficante. Será que eu não posso ter um pouquinho de luxo na vida? Qual é? A gente vive contando centavos por aí. Tá bom, olha, quer saber? Eu não fiz isso. Eu comprei essa banheira pros meus amigos. Comprei isso aqui pros meus amigos. Quer saber? Não, quer saber? Amigos não. Eu comprei isso aqui pra minha família. Cara, pesado. O cara sofre demais. É meu doidinho? Com certeza. Mas é um grande amigo aí, né, velho? No outro dia, o John B e o Ward vão pescar. Mas aí no meio, o velho começa a falar que sabe que ele achou ouro. E diz que pode ajudar a vender. Mas aí o John B nega tudo. E no meio do papo, ele descobre que o Ward matou seu pai. E diz que vai contar para a xerife. Mas o velho fica puto e tenta matar ele. Só que o John B consegue fugir com um jet ski. E o velho não é besta. Ele se fura com uma flecha para assim dizer à polícia que ele foi atacado. Ele vai até a casa da esposa do cara que morreu no começo e ela diz que ouviu o Ward falando com seu esposo no dia que o pai dele morreu. E ele fala que o pai dele tentou mudar o acordo que tinha com o Ward, mas aí ele sem querer o matou e depois jogou o corpo do cara no mar. Ela também fala que depois disso o Ward mandou o marido dela ir até uma ilha procurar por pistas e encontrou um corpo lá e acha que era do pai dele porque do lado tinha uma bússola. E em paralelo o Ward vai até a polícia denunciar o John B e falando nele o cara volta para casa, pega a arma do JJ e fala que o Ward sabe sobre o ouro e que ele matou o pai dele. Ele então vai até a casa da Sarah e pergunta se ela contou sobre o ouro para o pai. E aí ele fala que o pai dela matou o pai dele, mas ela, claro, não acredita e sai de perto dele. E enquanto isso, o Ward se liga onde o ouro está. Mais cedo, a esposa dele tinha falado que a casa de uma velha tinha sido invadida por adolescentes e que estava à venda depois do ocorrido. Ou seja, ele ligou todas as peças aí. No outro dia, o John B vai até a casa da velha e ao chegar, encontra equipamentos do Ward. E então, ao descer no poço, adivinha, o ouro sumiu. Tiveram todo esse trabalho para nada aí. Após isso, o Pop vai fazer a entrevista da bolsa de estudos. Mas antes, o pai dele fala que vai fazer um serviço para o Ward, porque ele tá com um avião pesado. E então, durante a entrevista, o Pop se liga no que o pai dele falou sobre o
avião do Ward e sabe que ele está transportando ouro. E aí ele sai correndo e vai falar com o John B que o Ward está transferindo ouro e eles agora querem roubar dele. Em paralelo, a esposa do cara que morreu no começo confessa para a xerife que o Ward matou o pai do John B. Já os Pugs, eles chegam até a pista de pouso e o John B vê que a Sarah vai junto à força. E então ele pega a Kombi e entra na frente do avião, impedindo que ele decole. E quando confronta o Ward, a xerife aparece e fala que vai prender ele pela morte do pai do John B. Mas aí... psicopata do Rafe atira na xerife, velho. O John B tenta ajudar, mas a xerife manda ele correr e ele foge. E o Ward manda o Rafe levar a Sarah. E quando a polícia aparece, esse filho da mãe disse que o John B que atirou nela. É, cara, agora deu ruim pra ele. Eles levam ela para o hospital, mas já era, ela morre. À noite, o John B vai até a delegacia contar o que aconteceu, mas não consegue, porque a polícia está atrás dele agora. Por sorte, ele consegue fugir a tempo aí. Após isso, os policiais colocam uma recompensa de 25 mil pelo John B. E enquanto isso, eles acham que a Sarah vai testemunhar contra o Rafe e salvar o John B. Mas aí, durante a conversa, a população começa a ir atrás dele. Ou seja, agora o plano é tirar o John B da ilha. Então eles atraem a polícia enquanto o John B corre. E ele acaba entrando na casa de adivinha quem? Sim, do Topper, que prende ele num quartinho. Mas quando a polícia aparece, ele consegue fugir e vai até a igreja abandonada, onde encontra com a Sarah. Os dois então fogem de lá com a ajuda do Topper, porque o cara ainda é cachorrinho da Sarah, e se esconde em uma das casas que o Ward tá vendendo. No outro dia, uma equipe de busca aparece para ir atrás do John B. É, cara, o negócio agora tá ficando feio. Já a Sarah, ela vai até a equipe de busca e diz que quer depor sobre o que aconteceu, mas aí o Ward aparece e confronta ela. Só que ela conta que foi o Rafe que matou a xerife, e o agente aí fica meio assim, mas o Ward diz que a filha tá sofrendo e que tudo isso é mentira. Ela então volta para o John B e os dois vão para a água em direção ao barco para fugirem. Mas antes, o John B fala que vai até a casa dele para pegar o ouro e manda a Sarah ir até o barco. Ao chegar, a polícia está lá, inclusive eles acham ouro e guardam como evidência. Então o John B entra na viatura, pega o ouro e quando o policial se aproxima, ele consegue ligar a viatura e foge. Enquanto isso, a Kiara e o JJ pega o barco de fuga para o John B, mas aí o Rafe e o traficante aparecem e dão uma surra nele. Só que por sorte o Pope brota do nada e quase mata o Rafe, e o JJ consegue derrubar o traficante, e depois os três saem com o barco. Após isso eles se encontram com o resto da galera e a Sarah não está, e então ele se despede e o John B vai embora. Inclusive rola até um beijinho da Kiara e o Pope aí, hein, velho, casal novo vindo. No meio do caminho o John B encontra com a Sarah e juntos eles começam a sair da ilha. Eles vão pela parte escura e como a ilha tá sem energia, o farol não funciona, certo? Errado, porque a energia resolve voltar do nada logo agora, e eles são descobertos. Então começa a rolar uma perseguição de barco, e quando o John B começa a ir para o meio da tempestade, o Ward se comunica com eles pelo rádio e tenta fazer ele desistir. John B, por favor, eu vou resolver tudo, eu prometo, volta. Você matou meu pai e me acusou de um crime que eu não cometi. Você tirou tudo de mim! Mas eu ainda tô aqui. E eu juro por Deus, Ward, eu vou voltar um dia. É, cara, não dá certo. Inclusive, se eu fosse parte da equipe de investigação, eu consideraria o que o John B falou. Todos ouviram ele falando que o Ward matou o pai dele. E querendo ou não, na situação que ele está, não tem por que mentir, né, velho? Mas continuando, ambos preferem morrer ao invés de serem presos, e o barco dele acaba capotando graças à tempestade. No fim, a polícia anuncia e fala que os dois provavelmente morreram. Mas calma que tá tudo bem. Eu não sei como, mas os dois estão vivos e estão flutuando no meio do mar. E com a ajuda do ouro, eles conseguem chamar a atenção de um barco que passava por lá. Eles então são salvos, inclusive estão indo para Bahamas, e detalhe, é para onde o Ward levou o ouro. E assim termina a primeira temporada. Inclusive, que foda, cara, papo reto. Passando agora para a segunda temporada. Já começamos vendo os Pogues de luto e fazendo um tipo de funeral para o John B, escrevendo seu nome na árvore, e embaixo está escrito P4L, que para quem não sabe, significa Pogues para sempre. Enquanto no navio, um dos encarregados acha um folheto de recompensa pelo John B, que detalhe, tá valendo 50 mil agora. É, o cara tá ferrado. E então, ao chegar no porto, o capitão prende o casal em uma cabine e vai chamar a polícia, mas aí os dois conseguem meter o pé e vão se esconder em um hotel. É isso. Vocês têm reserva? Temos uma suíte king com vista pro porto no 3º andar. Somos clientes do hotel há anos. Vou dizer ao gerente que você foi muito gentil, Elliot. Obrigada. É, essa daí é pilantra demais. O John B rouba o celular de uma camareira, inclusive ele tá doido querendo invadir a casa do Ward para pegar o ouro, porque por coincidência eles estão bem perto da mansão. Mas antes de tudo ele avisa aos amigos que está vivo e pede para eles ajudarem a limpar o nome dele. Enquanto isso, o Rafe tá muito doidão. Me fala, qual é a sua grande ideia? A gente devia matar todo mundo. Criei um monstro. Cê é louco, o cara quer matar todo mundo, velho. Puta que
pariu. Ao anoitecer, o John B, que tinha prometido não ir atrás do ouro, resolve ir escondido da Sarah. Ele então invade a mansão e encontra o cofre, mas claro, não consegue abrir. Já a Sarah, ao acordar, vai atrás do John B, mas acaba sendo pega pelos caras do navio. No outro dia, a Cleo fala para o John B que pegaram a Sarah e o leva até os caras que estão planejando entregar ele para a polícia. Mas aí a Sarah entrega o ouro, só que não é o suficiente. E então John B revela que tem mais de onde veio essa. Já o trio aí, eles estão pensando em como vão limpar o nome do amigo. E aí o Pope fala que o avião voou sem o Ward estar dentro, ou seja, o piloto viu tudo. E a missão agora é fazer ele confessar que o Rafe que matou. E adivinha qual é o plano dele agora? Provocar o piloto e grampear o carro dele para ver se ele confessa algo. E eles fazem isso. A Kiara liga e fala que sabe que ele viu o Rafe atirando na xerife e não falou nada para a polícia. E então o cara sai de casa e liga para o Ward pedindo mais dinheiro para ficar calado. E diz que ele tem a arma que o Rafe usou para matar a xerife. E aí eles negociam e o Ward concorda em pagar mais em troca da arma. Pô, não seria mais fácil também ter deixado o celular gravando o áudio? Assim eles teriam provas do que aconteceu, né, velho? Em paralelo a isso, a Sarah, o John B e o resto do pessoal conseguem entrar na mansão do Ward. E ao abrir o cofre, olha lá o ouro. Mas aí a segurança aparece e o filho da mãe do capitão prendem eles lá dentro como isca. Eles tentam fugir, mas aí o John B é pego. Só que graças a Sarah eles conseguem escapar e fogem. Enquanto aos Pogues, eles vão até o encontro do Ward e do piloto. E o Pope tá gravando tudo com a câmera e vê ele entregando a arma para o Ward. E depois ele matando o piloto. E sim, o Pope gravou tudo. Inclusive o Ward deixa a arma cair e ela vai para o esgoto. E quando vai atrás, a Pick Me Grow da Kiara resolve gritar do nada: Você vai pagar pelo que fez! Assassino! Ai, minha mão! Desculpa! Me desculpa! Não. Eles perderam as gravações e tudo isso graças a Kiara. Já a Sarah e o John B, eles vão até o pessoal do navio e fazem um acordo para eles ajudarem a pegar o ouro, porque ele vai ser transferido. E agora vão ter que dar 30 milhões para eles, o que claro, eles aceitam. Voltando para os Pogues, a polícia claro não acredita neles, porque o Ward limpou tudo. Só que o plano agora é pegar a arma que o Rafe usou. Passando para a Sarah, no outro dia, ela liga para o Izzy, a sua irmãzinha, e pede para ela descobrir quando vão transferir o ouro. E ela consegue. E agora vão assaltar o carro para pegar o ouro. Enquanto isso, os Pogues vão atrás da arma. E a Kiara entra no esgoto para procurar. E adivinha, o Rafe junto do traficante ouve eles e sabe que a Kiara tá lá dentro. E então o psicopata aí joga água e enche o esgoto. Gente! Gente, é água! Merda! Kiara! Sai daí agora! Kiara! Kiara! Socorro! Não era isso que a gente estava procurando? Pelo menos ela achou a arma e entrega para o Chope, o novo xerife, para eles analisarem as digitais. No outro dia, o Ward junto do Rafe vão para as Bahamas para transferir o ouro. Quando chega a hora, as crianças distraem os seguranças, o pessoal muda a rota do Ward e conseguem render eles. E quando a Sarah e o John B vão pegar o carro... Sarah! Sarah! Não faça isso! Não faça isso! Eles conseguem fugir, mas aí adivinha, a Sarah tomou um tiro. O John B então liga para o capitão encontrar com eles. E ao chegar, ele passa o endereço de um médico particular. E a Cleo devolve a barra de ouro para ele. E fala que vão esperar por eles no navio com ouro. Em paralelo a isso, um dos membros da bolsa de estudo vai até o Pope e fala sobre uma família rica que mandou uma carta para ele. E tá escrito que eles têm provas concretas de que podem inocentar o John B, mas tem que encontrar com eles em Charlton, uma outra cidade aí fora da ilha. Inclusive a família que mandou a carta é parente do capitão do Royal Merchant, o cara que comprava os escravos. Voltando para o John B e a Sarah, eles chegam no consultório e o velho começa a analisar e fala que vai custar 4 mil. E então ele entrega a barra de ouro e ele claro começa os trabalhos. Após terminar, a Sarah acorda, mas começa a perder o pulso e infelizmente morre. O John B claro tenta de tudo para salvar ela e por incrível que pareça ele consegue e ela volta à vida. Enquanto o Rafe, ele conta que atirou na Sarah, inclusive o cara não tá nem aí para ela. Muito psicopata esse moleque, velho, cê é louco. Voltando para a Sarah, ela se levanta e juntos eles vão atrás do ouro, mas ao chegar, adivinha, a polícia está lá e pegaram o ouro. E aí um dos policiais reconhece os dois e agora começa a fuga. E no meio disso, ele atropela a Cleo, mas não foi nada e a fuga continua. Eles chegam em um porto e a Sarah fala para eles voltarem para Outer Banks, porque ela pode livrar ele, já que né, ela viu tudo. E então eles pegam um barco e vão embora e acabam se separando da Cleo, porque um policial apareceu do nada. No caminho, os dois acabam se casando ali mesmo. Sarah Cameron, eu te dou esse pedaço suado da bandana do meu pai como símbolo do meu amor. Pelo poder conferido a mim, eu nos pronuncio marido e mulher. Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Pode beijar sua noiva. É muito lindo.
Pô, solteiro não tem nenhum dia de paz, velho, aí é foda. No outro dia, adivinha em qual cidade eles param pra abastecerem? Sim, em Charlton, a mesma cidade que os Pogues estão. E falando neles, eles chegam na casa da Limber e o guarda-costa / meu irmão atende eles e mandam apenas o Pope entrar. Ela fala que trabalhou com o Ward no passado, mas ele traiu ela. Inclusive, ela mostra um gravador onde o piloto do avião confessa que o Rafe matou a xerife. Mas claro, ela não vai fazer isso de graça, né, velho? Sempre tem um preço. Ela pede uma chave que está na família do Pope há séculos, mas ele não sabe que chave é essa. Ela então mostra o desenho de como é e conta a história de DeMarc Tenney, o escravo livre que comprou a liberdade dos filhos. Mas quando tentou comprar da esposa, os ancestrais da Limber recusaram. E quando ela tentou fugir, eles mataram ela. E depois, quando DeMarc Tenney tentou buscar os restos mortais, eles os enforcaram. Ainda bem que progredimos desde aquela época, né, velho? O Pope, claro, fica assustado com tudo isso e mete o pé, mas o capanga vai atrás dele. E aí o JJ e a Kiara aparecem, dá uma surra no cara e eles fogem. Enquanto a Sarah e o John B, eles roubam o dinheiro de um cara e agora estão sendo perseguidos. Se abaixa! Anda, que Vai, 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 vai. Eles se encontram, inclusive, que cena foda, e juntos voltam para Outer Banks. Eles, claro, vão comemorar, e o negão aí vê o John B e a Sarah, e vai correndo contar para o Rafe. À noite, eles fazem uma festa, a Kiara e o Pope vão brincar aquelas brincadeiras gostosas, e o Rafe, junto do Barry, aparece na casa do John B para matar ele. Mas o grupinho aí se esconde, e os dois, depois de não encontrarem eles, vão embora. No outro dia, a Sarah quer ir conversar com o pai dela, porque acha que ele vai escolher ela no lugar do Rafe. E ao chegar na casa dele, adivinha, ele escolhe o Rafe. Pô, tava na cara, né, velho? Muita burrice isso aí. Ela vai embora, mas o Ward chama a polícia e eles seguem ela e conseguem chegar no John B. Tudo bem, podem me levar, mas eu quero depor. Já era hora. Se abaixa, não mexe o músculo. Cara, deu ruim para os Pogues aí. Ele é levado e preso, e no dia da audiência, ele é sentenciado à morte. Só tá piorando tudo. O DJ agora tá puto e quer a todo custo salvar o John B. E o Pope vai tentar descobrir sobre a chave que a Limber tava falando. Já o Ward, ele paga policial aí para matar o John B na cadeia. Essa filha da mãe tá junto com ele também. Já o Pope, ele conversa com seu pai e mostra o desenho da chave. E ele diz que já viu ela com a avó e manda ele verificar na casa dela. Passando para o JJ, ele vai visitar o John B e diz que tem um plano para tirar ele da cadeia, mas vai ter que inventar uma doença e ele tirará ele com a ambulância. É horrível a ideia? Com certeza, mas ele aceita, porque né, não tem outro jeito aí. Em paralelo, o Rafe briga com seu pai, porque tá com medo dele escolher a Sarah ao invés dele, e quando sai, ele vê as mensagens no celular da Weasley, da Sarah querendo conversar com ela, e então ele marca de se encontrarem. E enquanto isso, o Pope vai até a antiga casa da bisavó, e quando olha no teto, ele consegue achar a chave que a Limber está atrás, e nela tem uma frase dizendo: o caminho para o túmulo começa pela sala da ilha. Eles não sabem o que significa por enquanto. Mais tarde, a Sarah vai se encontrar com a Weasley, só que o Rafe aparece e eles discutem, e o psicopata aí começa a afogar ela, mas por sorte o cachorrinho do Top aparece e salva a coitada aí. Na cadeia, a policial fila da mãe e liberta um preso para matar o John B. Já o JJ, ele segue o plano de mais cedo, mas ao invés de seu amigo, ele tira outro cara da cadeia. Pô, aí é foda, né, velho? Esse aqui é o único paciente hoje, senhora? Por quê? Quer levar mais de um hoje? Eu levaria, se precisasse. É o que eu tô tentando dizer. Enquanto o John B, o detento vai pra cima dele e começa a enforcá-lo. Mas por sorte ele consegue gritar socorro e o detento corre. E aí o Chup aparece e vê que tentaram matar ele. E no fim nos é mostrado que o agente sabe que o Rafe que matou a xerife. Essa é a arma que os garotos entregaram? Segundo a balística, as balas batem com as cápsulas da pista. E temos as digitais de Rafe nelas. Os moleques tinham razão. E vão atrás do Ward agora. Seu velho safado, agora tu se ferrou aí. O John B, claro, foi libertado e até devolve a Kombi dele. Aí, John B, saiu da gaiola. Você sabe que ninguém me segura. Inclusive, muito bom essa cena dele sendo libertado aí. Já a Sarah, o Topper cuida dela e diz que vai levá-la embora. Inclusive, uma análise aqui, o Topper não é um cara ruim. Claro, ele é um babaca e safado, mas todas as merdas que ele fez foi por conta do Rafe. Só que eu ainda odeio ele aí. Ele leva a Sarah para o John B e, véi, que vergonha alheia essa cena aqui. Puta que pariu. Alguém tinha que salvar a sua namorada, né? Que engraçado, porque ela não é mais a minha namorada, não é? O que ela é, então? Conta. Eu tô com ele. Eu não ia ver essa cena sozinho não, cê é louco, que climão. Enquanto a Kiara e o Pope, ela mete um pé na bunda dele. Tadinho, voltou pra fim de zone aí. Após isso, o pai do Pope liga, e aí descobrimos que ele tomou a surra do capanga da Limber. E ele fala que o cara estava atrás da chave. O Pope diz que a Limber está atrás de uma cruz, que é um tesouro perdido. E quando vai conversar com a sua bisavó, ela diz que eles são parentes de DeMarc Tenney, ou seja, a cruz pertence à família do Pope. Passando para o Ward, ele foge de casa e vai até o Rafe, e manda ele sair do país. E voltando para os Pogues, a Limber e seu capanga aparecem pedindo a chave, mas o John B mostra uma chave falsa aí, e diz que quer a gravação em troca. O que claro, ela aceita. Os caras são gênios demais.
mais e levam a gravação para o Chop, o que agora piora para o Ward também. Já os dois doidos aí, o traficante entrega o Wraith e ele acaba sendo preso. E aí o Top liga para Sarah e fala que a polícia está indo atrás do pai dela. E então eles vão até a casa dela e ao chegar o cara tá no barco e diz que vai se matar. E então... Muita gente ficou puto com o John B por não ter acolhido a namorada nessa hora. Mas pô, velho, o cara que matou o pai dele foi morto. É claro que ele ia ficar feliz, né, velho? Cê é louco. Mas com certeza o John B poderia ter pelo menos dado um abraço na namorada aí, né, velho? Inclusive a atuação foda da Sarah. No outro dia, nos é mostrado que o Ward deixou um vídeo falando que ele que matou a xerife. Ou seja, o Wraith foi solto. E isso não faz nenhum sentido. Eles têm um John B que agora com certeza é confiável. Tem a Sarah e tem a gravação da Limbre falando que o Wraith matou a xerife. Porque de acho eles soltaram o cara só porque o pai confessou. Pra mim isso não tem sentido nenhum. Mas enfim, a Sarah vai ter um John B e termina com ele. E o motivo é por ele ter ficado feliz pela morte do pai dela. Pô, mó novelada isso aí, velho. Eu acho besteira demais. E adivinha para onde ela vai? Sim, atrás do Topper. Pô, aí não dá nem pra te proteger, né, Sarah? No outro dia, o professor de história entrega o diário de Demarc Tenney para o Pope. E ele vê a Cruz lá e já sabe qual a próxima aventura, né? Ao ler o diário, eles descobrem que a Cruz está na ilha. Mas antes de procurarem, eles vão para uma festinha aí. E lá, a Sarah vê o John B conversando com a menina. E depois ele vê ela com o Topper. E aí rola uma confusão, eles brigam de novo e depois vão embora. Mais tarde, o capanga da Limbre aparece, junto de uns amigos, e ele pede a verdadeira chave, e sem opção, eles acabam entregando. Logo depois, a Limbre vai até a casa do Wraith, pedindo para olhar a sala. E no outro dia, a Sarah aparece lá, e quando chega na sala, o papel de parede foi destruído, e tem o mapa da ilha inteira lá. Ela então vai ter os Pogs, e fala para o Pope que achou a sala da ilha, que está escrito na chave. E no caminho, o Pope vê que no diário está escrito que dentro da cruz tem um tecido que pode curar as pessoas. Por isso, a Limbre está atrás, já que, né, ela está doente aí. Diz que o manto é capaz de curar os doentes de qualquer coisa. Se eu puder ao menos tocar suas vestes, ficarei curada. O que foi? Eu fiz catecismo. Ao chegar, ele vê o mapa todo da ilha. E a pista é que as últimas palavras do Demarc Tenney foi que ele enterrou seu tesouro no pé do anjo. Então eles procuram algo relacionado a isso. E o JJ encontra uma árvore que se chama Carvalho do Anjo. E tem um símbolo de uma fechadura nela. Eles, claro, vão atrás. Mas a Limbre já está lá, junto do Wraith. E quando eles cavam, acabam encontrando algo. Mas é um caixão da esposa do Demarc Tenney. Já entenderam, né, velho? Ele enterrou o tesouro, a sua esposa, no pé do anjo. O último romântico, esse Demarc Tenney aí. Eles enterram ela de volta. E o JJ vê um buraco na árvore. E quando ele coloca a mão... Seu babaca! Pô, eu ri muito, não vou mentir. Ele encontra uma luneta e nela está escrito que a cruz está em uma igreja que eles conhecem. Mas antes que possa chegar lá, a Kombi acaba atolando. E então JJ junto da Kiara vão até a casa dela e roubam a picape do pai dela. Logo depois eles passam na casa do JJ para buscar umas cordas. Mas aí o pai dele aparece pedindo ajuda para sair da ilha. E diz que se ele fizer isso, não vai mais precisar lidar com ele. E então o JJ ajuda. E em paralelo, os três tentam achar algo para empurrar a Kombi. E então... Kombi agora! É, a Sarah consegue salvar ele aí. Logo depois os dois aparecem e começam uma discussão. Mas o JJ manda um discurso foda aí. Podem ficar quietos, só um segundo. Eu acabei de ajudar o meu pai a sair dessa ilha. Pra sempre, tipo, ele nunca mais vai voltar. Ele tá indo direto virar espanhol. Bom voyage. É francês. O idioma tá errado. Tudo que eu tenho são vocês, tá bem? E eu quase perdi vocês. Esse lance de ficar culpando uns aos outros é coisa de Cook, tá? A gente não faz isso, beleza? A gente é Pogue. Pô, brabo demais, esse cara é top. Eles vão até a igreja e o Pope vê que a viga é igual a uma cruz. E então ele abre e encontra, mas aí... Tá ouvindo, cara? Tá tudo bem? Tá preula, velho. Se isso cair em cima de um, já era. O Pope acabou sendo picado pela vez. E adivinha, ele é alérgico. E então eles abandonam a cruz e levam o Pope até o primo do JJ, o mesmo que ele roubou a ambulância. E se liguem quem aparece na igreja. Voltando para o Pope, o primo do JJ aplica uma injeção nele, o que consegue salvá-lo. Inclusive o cara fica animadão. Parece que fumou até o traficante, cê é louco. Ele vai ficar com fogo no rabo por meia hora. Depois ele vai ficar bem. Bora pegar a cruz! E os doidos aí até deixam ele dirigir, o que faz ele acabar batendo o carro. E aí ele vê o Wraith junto do capanga da Rimby. E quando vão até a igreja, bum, eles pegaram a cruz. Os caras nunca ganham nada aí, né, velho? Nunca sobra pros betinhos. Eles ficam putos com tudo isso. E agora estão determinados a pegarem a cruz de volta. Pra mim já deu. Eu tô cansado dessa merda. Não é assim que isso vai acabar.
A gente precisa de uma vitória, galera. Eu vou pegar a cruz da minha família. Vocês vêm? Ah, quando você fala assim... Tá, a gente devia pensar melhor, né? Prós e contras? Prós e contras. Tá, faz uma lista. É claro que a gente vai, pô! Qual é? Enquanto a Wraith e o Capanga, eles entregam a cruz para a Limbre. E quando ela enfia a chave, bum, não tem nada. A coitada achou que iria ser curada, mas não foi. E o Capanga aí começa a rir dela e diz que vai ficar com a cruz agora. Mas ela mete um tiro nele. E aí o Wraith pega a cruz para ele. O cara saiu ganhando nessa. A Kiara é levada para casa. E os pais dela falam que se ela desobedecer novamente, que será levada para um tipo de programa na floresta para jovens atentados aí. Já os outros, eles vão atrás da cruz. Mas antes que a Sarah vá verificar, isso aqui acontece. Eu preciso que você me responda. Responder o quê? E nós? Nós. Sarah, qual é? Vai falar sobre nós agora? Me desculpa. Eu devia ter falado mais cedo. Você devia ficar com isso. Você aceita? Gostou da resposta? Sim. E sim, quero isso de volta. Tá, se cuida. É, o casalzinho tá de volta aí, era de se esperar. Ela entra na casa, pega a chave da caminhonete e quando abre, vê a cruz e o corpo do Capanga. Mas aí o Wraith aparece e prende ela no quarto. Logo depois, a Rose, a esposa do Ward, aparece e dá um chá pra ela, o que faz a coitada desmaiar. Já o trio, ao ver que o Wraith tá indo embora, o Pope acaba subindo em cima do caminhão e é levado junto. Enquanto os dois aí, eles veem a Rose levando a Sarah e quando tentam ir atrás, eles não conseguem. Passando para o Wraith, ele joga o corpo do cara para o jacaré. E aí o Pope aparece e eles começam a brigar. E dá meio que empate. E quando o Wraith pega a arma, o Pope se esconde. E aí ele liga para a Kiara para ir ajudar ele. E ela, claro, vai, o que ferra mais ainda ela. Já a dupla aí, eles seguem a Rose até o porto. E vê elas entrando no navio, junto da cruz. E aí do nada a Kiara e o Pope aparecem. O nerd aí cria uma distração. E adivinha o que eles fazem? Sim, eles entram em um container. E agora a aventura vai começar mesmo. No fim, olha quem está vivo. Sim, o Ward. Esse fila da mãe não morre. Ele fala que no dia da explosão, ele usou um equipamento de mergulho, o que fez ele conseguir escapar na hora certa. E pra piorar, esse velho safado fala que o John B sabe de tudo e que ele trocou ela pela cruz. Mal sabe ela onde o cara tá nesse momento. Horas depois, ela consegue sair e vê a cruz. E então tenta chamar ajuda, mas não consegue. O capitão do navio impede ela. Já os Pogs, a Kiara e o JJ ficam no container, enquanto o Pope e o John B vão atrás da Sarah. O Pope quase é pego e eu rachei nessa cena. Aí, cara, eu não usaria esse aqui agora não, porque a coisa tá feia. Eu acho que eu tô podre. Não tá fazendo nada do que eu não vou fazer também, é só se apertar, cara. Tá legal, tá legal. Aí, é todo seu, é todo seu. A tua sorte é que eu preciso cagar. Não sei se é meu humor que tá quebrado, mas eu achei engraçado. Voltando ao foco, ele dá de cara com adivinha quem? Sim, a Cleo, que parte pra cima dele. Mas quando fala o nome da Sarah e do John B, ela resolve ajudar. E falando nele, o cara vai atrás de armas, mas acaba sendo descoberto. E aí consegue despistá-lo e quando encontra a Sarah, ele vê que o Ward tá vivo. E então o Pope aparece e eles voltam pro container. Inclusive tá rolando um crime entre a Kiara e o JJ aí, hein, véi. Esse é o sonho? Ir surfar? Surfar nas ondas o dia inteiro. Cabana de bambu, assar um peixe na fogueira e depois disso, é só sair e ir pras ondas de novo. Eu achei perfeito. Tem lugar pra mais uma? Ao chegar, o John B fala que o Ward tá vivo e eles não querem deixar o velho vencer dessa vez. Então JJ bola um plano e eles, por incrível que pareça, concordam. Então a Cleo leva o Pope como refém e ao chegar no capitão, eles derrubam ele e fazem o cara chamar todos para o conversa. E quando entram, o JJ e a Kiara fecham eles lá dentro. Logo depois, eles começam a pegar a cruz e enquanto isso, a Sarah tá tentando fugir. Mas o Ward aparece e começa a estrangular ela. O velho é psicopata que nem o filho, velho, cê é louco. Por sorte, o John B aparece e derruba esse velho safado. Ele caceta o cara na porrada e se não morrer agora, não morre mais não, hein, velho. Eles então pulam na água com o bote. E em paralelo, o capitão do barco se solta, liberta os outros e agora vão atrás deles armados. O capitão acha a Kiara e o JJ. E quando vão pra cima, ele acaba derrubando o JJ na água. E a Kiara pula para salvar ele. Já o Pope, os caras aparecem e ele joga a cruz no mar. E depois, ele e a Cleo pulam no mar. E adivinha, o Wraith e os outros conseguem puxar a cruz. O John B conta com eles. E depois com a Kiara e o JJ. E o Wraith até pensa em atirar neles, mas acaba desistindo por conta da Sarah. Já o JJ, ele acorda. Esses Pogs não morrem nunca, cê é louco. No fim, o Ward ainda tá vivo. Esse filho da mãe é outro que não morre nunca. Já os Pogs, eles vão parar em uma ilha desconhecida. E praticamente perderam tudo. O ouro, a cruz, tudo, velho. E agora vão morar na ilha aí. Enquanto vocês estavam aí reclamando de tudo, JJ, eu tava olhando aquelas ondas. Tem umas ondas boas. Algumas. Kiara, viu isso? Eu sei que você quer surfar. Acha? A gente faz bodyboard. Pope, o que você acha? Parecem muito boas. Não tem ninguém aqui. A gente pode se instalar por aqui. Isso é meio nosso agora, né?
Poglândia. Caramba. Eu te nomeio Poglândia. Até batizaram a ilha de Poglândia. E a Cleo agora vai fazer parte do grupinho aí. No fim, adivinha quem está vivo? O pai do John B. E fala para Libre que sabe onde está o manto que ela procura. Mas antes ela terá que ajudar o filho dele. E cara, essa temporada é boa pra cacete. A melhor por enquanto. Vamos agora ver o que acontece na terceira temporada. Tempo se passa e os povos estão vivendo bem pra cacete na ilha. Comendo arraia, bebendo água de coco, se matando, pulando de um morro. Esse JJ é doido pra cacete. Mas no outro dia, o Pope acorda com um barulho de avião. E então ele chama todos e vai correndo acender uma fogueira para chamar a atenção. O que sim dá certo. E ele pousa na ilha. Todos querem voltar, mas o JJ não quer. Porque estão vivendo bem ali, sem se preocupar com nada. Mas não tem jeito. Eles acabam voltando. No caminho, a Sarah tá meio cismada, com medo de ser uma armadilha do pai dela. E então John B distrai o piloto enquanto o JJ olha as coisas dele. Ele consegue achar uma foto do navio de onde eles estavam. E quando tá quase chegando, o cara vê o JJ mexendo nas coisas dele. E começa uma briga, o que faz o avião cair. Todos saem, mas a Kiara fica para trás, tentando salvar o piloto. O que faz ela ser pega por uns caras armados até os dentes e levada para uma mansão cheia de segurança. Já o JJ, ele tinha pego a carteira do piloto e vai até o endereço que está lá. Ao chegar, eles derrubam o piloto e perguntam se o Ward está com a Kiara. Mas ele fala que não sabe quem é e que ela tá com um cara que ele não recomenda mexerem. Mas são os poucos, né, velho? Eles vão mesmo assim atrás. Em paralelo, a Kiara encontra o Rafe, mas ele não tem nada a ver com isso. O Singer, esse cara aí que marcou o encontro, ele fala que está atrás do Eldorado, a cidade de ouro, e diz que precisa do diário do DeMarc Tenney, mas a Kiara fala que não sabe onde está. E então ele prende eles aí e só vão embora depois que falarem onde está. Já os Pogs, eles invadem a fortaleza, mas acabam chamando atenção e então voltam para trás. Eles se escondem em um hotel abandonado e o JJ tá com o celular do piloto e manda mensagem para o Singer tentando negociar, mas o cara rastreou o celular e tá indo atrás dele. E então eles bolam um plano para saírem dessa. Quando os capangas chegam, eles conseguem derrubar eles e os prendem, mas aí quando tentam usar os capangas como moeda de troca, adivinha, o cara não tá nem aí. E então eles metem o pé do hotel do jeito mais doido possível. Enquanto a Kiara e o Rafe, eles derrubam o guarda e juntos saem da fortaleza. Ao chegar na cidade, eles pulam do carro. E o Rafe fala que vai tirar ela da cidade com o barco que ele tá usando, mas só ela. E então, quando ele tira a corda, ela joga ele na água e rouba o barco dele. Pô, mandou bem demais, velho. Ela então manda mensagem para os amigos com a localização de onde está. E eles, claro, vão até o local e encontram com ela. Mas antes que possam ir embora, o John B fala que precisa fazer algo. Ele tá ouvindo o barulho de um sino, que lembra muito como o pai dele fazia, e resolve ir até lá. Já os outros, eles metem o pé, porque os guardas começaram a aparecer. Voltando para o John B, rola o famoso reencontro entre pai e filho. Mas não dura muito, os guardas do Sing aparecem e eles fogem. Ele então liga para o JJ e fala que não precisa se preocupar com ele e manda eles voltarem para Outer Banks. Mais tarde, o JJ conversa com a Kiara, rola um clima, mas o Pope aparece bem na hora. Coitado, não sobrou nada para o Betinha. Na verdade, tem a Cleo agora, né? Enquanto isso, o John B e seu pai vão ter um antigo parceiro dele, pede algo que ele disse ser dele e quando pega, ele fala que é um mapa para Eldorado, mas precisa da outra metade para conseguir traduzir todos os símbolos dele. E então, do nada, o Sing aparece e os dois fogem pela janela e conseguem chegar até o barco. Ele então conta o que aconteceu. Depois que o Ward jogou ele no mar, o cara foi parar numa ilha e depois de dias, os guardas do Sing acharam ele e o levaram até a fortaleza. E lá, o Sing obrigou ele a ajudar, mas o cara é esperto. Ele acerta o chefão e consegue fugir, levando o mapa junto. Enquanto os Pogs, eles param para abastecer e a Cleo e o Pope roubam um mercadinho e depois rola até um clima entre eles. E quando vê que o Pope tá mal por conta da Kiara e o JJ, ela cria um clube do Sem Amor. Esquece essa merda, pô. Bora criar um clube. Vamos chamar de Clube dos Sem Amor. O quê? Clube dos Sem Amor. Isso é tão brega. Ah, qual é? Pensa nisso. Eu topo. Vamos nessa. Clube dos Sem Amor. A gente tem que inventar um bate, tá? Assim. Assim. Amor. É. Sem chance. Sem chance. Aí balança assim, ó. Balança. Ladrões com ritmo. Beleza. Gostei. O Pope, inclusive, nessa temporada teve um glow up, hein, velho? O cara tá presença demais. Eu não sou gay, não. O John B e seu pai voltam para Outer Banks e no outro dia a Sarah aparece e ele conta que achou o pai. E falando nele, o cara vai até a Kombi, atrás do diário do DeMarc Tenney. Mas adivinha, tá todo ensopado. Ele então volta para casa, todos se reencontram com suas famílias, menos o JJ, coitado. Após isso, a Sarah sai para pegar algumas roupas na sua casa. E o pai do John B tá escondendo sobre a nova caçada deles para Sarah. Não só para ela, como também para o resto do grupo. E os dois vão sozinhos atrás de informações. Eles vão até a casa do professor de história, porque ele tem o diário original. Mas ao chegar, os dois são atacados pelos caras do navio que o John B estava. E eles pegam o diário. Os dois vão atrás e quando chegam, o Big John começa a negociar e fala que pode pagar mais do que o Sing prometeu para eles. E sim, eles estão trabalhando para ele. E quando o Big John chega perto...
o cara mata os dois e pega o diário. Esse cara é sinistro demais. Em paralelo, enquanto pega algumas coisas, a Sarah ouve o Rafe conversando com o pai sobre transportar a Cruz com um trem. Já o John B e seu pai, eles vão para outra cidade, atrás da outra parte do mapa. E detalhe, vão só os dois, porque o Big John é ganancioso e não quer envolver mais ninguém. O que deixa o John B bravo com isso, mas vai mesmo assim. Enquanto aos poucos, a Sarah fala para ele sobre a Cruz e diz que pegou o número da carga de onde está. E o plano agora é pegar a Cruz de volta, mas precisa de um transporte para carregar. A Kiara até tenta pedir a ajuda dos pais, mas adivinha, eles não confiam mais nela. E o pai dela até briga com o JJ. Inclusive, esse cara é taxado como vilão, mas sabemos que ele só tá tentando proteger a filha, né, velho? Só que mesmo assim ele continua chatão ainda. Eles então se reúnem e adivinha quem eles encontram? O Topper, que tem uma caminhonete. E como ele é cachorrinho da Sarah, eles mandam ela pedir a ajuda dele, o que sim dá certo. À noite, o plano é parar o trem e depois pegar a Cruz e colocar na caminhonete. E em paralelo a isso, o John B e seu pai invadem um museu e acham outra parte do mapa. Mas ao sair, adivinha, a Limber pegou a Kombi, porque o Big John tá devendo ela. Voltando para os Pogs, o JJ junto da Kiara consegue parar o trem. E o Pope e a Cleo abrem o vagão e eles acham a caixa com o nome Cameron e coloca ela na caminhonete do Topper. E então a polícia aparece e começa a perseguição. Calma, vem com cuidado. Calma. O JJ vai de Vasco, mas calma que os Pogs não morrem, lembram? Ele consegue sobreviver. Já o John Bill e seu pai, eles vão até a casa da Limber e entregam o manto mágico que ela procurava. O que claro é fake, mas... Isso mesmo. Tão enganando a coitada aí, né, velho? Mas funcionou, né? Ela tá andando. E o motivo? Ela andou. Funcionou. Que merda que aconteceu lá? Aí. Você tem que acreditar em milagres se quiser que eles aconteçam. Já os Pogs, a caixa acaba caindo. E quando eles vão olhar dentro, a Cruz não está lá. Todo esse trabalho para nada aí, velho. E adivinha onde está? Com o Rafe. E ele derrete toda a Cruz, porque assim ninguém pode rastrear quando forem vender. No outro dia, o John B e seu pai voltam para Outer Banks e todos se reencontram. Mas adivinha, o John B não fala que conseguiram achar o mapa, porque o pai dele falou para não contar nada. Só que a Sarah sabe que ele está mentindo. E quando tenta conversar com ele... Tem alguma coisa que você não pode contar para os outros? Pode contar para mim. Você tá tão estranho desde que o seu pai voltou. O que houve? John B, olha pra mim, Sarah, sou eu, tô do seu lado. Você quer saber o que houve? O meu pai voltou. E ele tá tentando ajudar a gente. Enquanto isso, seu pai tentou te matar. Eu sinto muito se você não consegue lidar com isso. Eu tô errado? Tá, eu até entendo isso. A Sarah confiou no pai dela várias vezes e ele sempre apunhalou eles. Mas, pô, vai com calma também, né, velho? Ela não tem culpa de nada. Logo depois, a Sarah vai na casa de todos para se abrigar, mas não consegue. E então ela vai até um barzinho e rouba cerveja. E adivinha? O Topper viu tudo. E os dois acabam ficando juntos e vão para uma festinha aí. Enquanto isso, o JJ ouve o Rafe conversando com o traficante e falando que derreteu a Cruz e que vai vender tudo. Ele então fala para o Pope que fica puto com isso. Já o John B e seu pai, eles vão até um tal de Sawyer, porque ele e uns amigos acharam um lugar que leva até Eldorado e querem saber onde fica. Mas o cara tá meio assim, porque estão matando todos que estavam lá. Inclusive os amigos dele já foram de base. O cara mesmo com medo começa a explicar, mas aí é atingido. E quando vai ver como ele está, ele fala o nome Nevon. Já o Big John, ele é pego pelo Sing, que agora leva ele porque é o único que pode traduzir o mapa. E o John B consegue fugir, passando para a Sarah. Depois de se divertir, ela e o Topper conversam e acontece a pior coisa dessa série. A Sarah Moedas ataca novamente. Lembra da fala da Wizzy? Ela traiu ele e o anterior também. Sabe o que significa? Você é o próximo corno dela. Ela realmente não mentiu, a menina trai todos os namorados, cê é louco. Em paralelo a isso, o Pope tá querendo matar o Rafe, mas a Cleo aparece e impede que ele faça isso. Inclusive, mó da hora os dois juntos aí, hein, velho. No outro dia, adivinha quem volta para Outer Banks? Ele mesmo, o Lord Cameron. Após isso, a Sarah e o Topper vão tomar café, mas aí a Kiara aparece e ela acaba indo junto com ela. Enquanto o John B, ele e o JJ vão até a casa do Sawyer procurar alguma coisa sobre o lugar onde ele estava falando que leva até Eldorado. E ele acha uma imagem de um local e a foto da equipe que foi explorar. E lembra que ele falou o nome Nevon antes de morrer? Pois é, só sobrou esse cara agora e eles vão atrás dele. Em paralelo, o Lord vai ter o Rafe, pegar a Cruz e dar um pito nele, mas o cara já vendeu tudo. E quando tenta dar ordens nele, o moleque bota ele na parede e diz que não precisa mais do pai. Seu velho safado, agora tu se fudeu aí. Já a Sarah, ele conta para a Kiara que beijou o Topper, o que deixou ela meio assim, mas a Sarah fala que foi um erro e que vai tentar consertar tudo. Mas antes, a Wizzy manda mensagem para ela, marcando de se encontrarem. Só que você já sabe o que tá acontecendo, né? Passando para a dupla aí,
JJ, eles vão ter um amigo que conhece um cara chamado Nevon e acham que pode ser a mesma pessoa que eles estão atrás. E então ele fala que o cara tá na água e quando vão verificar, encontram com ele. Eles perguntam como encontrar o lugar do desenho, mas antes que possa falar algo, os capangas do Sing aparecem. E então eles lutam e os mocinhos ganham. Enquanto isso, o Rafe e seu traficante vendem os ouros e os diamantes. E depois o cara dá uma festa. E aí que conhecemos essa gata aqui, a Sofia, que vai se envolver com o Rafe aí. Mas por enquanto não rola muito não. O Barry depois aparece e fala para o Rafe que o pai dele pode arruinar tudo, porque se ele contar a verdade e a polícia acreditar, eles perdem tudo isso aí. E o que o cara faz? Manda ele se livrar do pai no estilo Rafe. Já a Sarah, ela vai se encontrar com o Easy, mas surpresa, é o Ward. Era de se esperar, né, velho? Ele fala que quer mudar e dá dinheiro para ela e a chave de um apartamento. Eu não confio muito nesse velho não, hein? Voltando para a dupla, o Nevon conta a história do Eldorado, que todo o ouro pertencia a um rei, mas antes de morrer, ele criou um enigma para que os mais sábios possam encontrar. O John B fala que só quer salvar o pai, e então ele faz um mapa e mostra para onde ele tem que ir. Mais tarde, eles vão atrás das meninas para irem buscar o pai do John B, e quando ele vai conversar com a Sarah... Antes de a gente ir para qualquer lugar, ou de fazer qualquer coisa, eu preciso te contar uma coisa. Eu meio que fiquei com o Topper. Eu levei foi Gaia. Eu levei foi Gaia. É, John B, tu levou o Gaia aí, cara. Ele, claro, fica puto e sai. Já a Kiara, ela vai conversar com o JJ e diz que não pode ajudar. E acontece isso aqui. Caramba, JJ, você tá agindo como se eu não me importasse. Eu te amo, cara. O quê? Olha, valeu. Tá bom, show. Então... ela lançou um eu te amo e o JJ respondeu com obrigado, velho. Aí é foda. Os dois, claro, brigam. E enquanto o John B, antes de ir embora, ele vê o Topper consolando a Sarah. E então... Aí, sem ressentimentos, cara. Topper. Não. John B! Para! Não faz isso! Pô, mereceu muito, mas agora tu se ferrou, John B. Toda a ilha viu você batendo no neto do juiz. Em paralelo, o Pop tá olhando algumas coisas da família, junto da Cleo. E eles encontram uma carta para a filha de DeMark Tenney, que detalhe nunca foi aberta. Ao abrir, nela tá falando sobre a cidade de ouro. E tem uns símbolos com tradução para o mapa que o Big John tem. No outro dia, o John B e o JJ estão pensando em como vão para outra cidade atrás do Big John. E aí o Chop aparece atrás do John B por conta do que aconteceu na noite passada. Mas eles se escondem e o Chop coloca um rastreador na Kombi dele. Após isso, a Sarah vai até o Topper e ele pede para ela depor contra o John B. Mal sabe ele que ela foi até aí para impedir que ele fizesse isso. Só que claro, não consegue. Já a dupla, eles vão até o Mike Barracuda, um dos caras mais perigosos da ilha, e pede para levar eles até a América do Sul, atrás do pai dele. E em troca eles ajudam a descarregar as ervas que ele traz. E o cara, claro, aceita. Ao chegar lá, teve uma pequena mudança de planos. Eles vão ter que levar a carga para outro lugar, o que é muito mais perigoso. Só que claro, o JJ aceita. E adivinha? Eles dão de cara com a polícia, o que faz eles irem atrás dos dois. Então eles entram na floresta e abandonam a carga. E agora deu ruim pra cacete mesmo. Eles voltam para a Kombi, brigam e aí a polícia aparece. Acabamos de achar um caminhão cheio de drogas perto da 158. Não estão envolvidos nisso, estão? Tá vendo isso? Isso é preconceito, John B. E eu não gosto nem um pouco. Só porque os caras são pobres, velho. O Chop leva o John B e agora ferrou mais ainda. Logo depois, a Sarah vai conversar com o Topper e fala para ele não abrir uma ocorrência contra o John B, porque o pai dele está na América do Sul. E se ele não denunciar, o John B vai embora da ilha e talvez nunca mais volte. E ela ficará com ele depois disso. E claro, o cachorrinho aceita. O John B então é solto e ela fala que pode mandar eles para a América do Sul. Ela conta que o Ward vai emprestar o avião e poderá levar todos. E eles então comemoram. O John B perdoa a Sarah. Corno manso é isso aí, hein, velho. Mas também é a Sarah, né, velho? Eu morria corno, mas não largava essa mina. E adivinha quem foi atrás dela? É, o cachorrinho. E viu eles dois se pegando. E o que ele vai fazer? Se pergunta você, o cara bota fogo em tudo. No outro dia, o Pop vai até sua casa para avisar os seus pais. E a Kiara também. Mas ao chegar, os pais dela chamaram o pessoal do acampamento na floresta e levam ela à força. E então JJ, ao ver que a Kiara não apareceu, resolve ir atrás dela e pede um tempo para ele. Ao chegar, ele pergunta onde ela está e descobre que levaram ela para um acampamento na floresta. Em paralelo a isso, o Rafe tinha pago o Barry para matar o pai dele. Mas o traficante aí pagou um assassino para fazer o serviço. E então ele vai até o local e começa a atacar o Ward. Mas aí o Rafe chega, derruba o cara e depois ajuda o seu pai a ir até o avião. Já o JJ, ele liga para o seu primo para saber onde fica o acampamento. O nome do acampamento ao ar livre, pra onde te mandaram no 9º ano porque você foi expulso por ser tarado. Eu não era tarado, cara. Aquela merda foi tirada de contexto. E quando descobre, adivinha, o Mike Barracuda aparece para cobrar ele pela carga. Só que o JJ é esperto. Ele fala que tá indo atrás do ouro e que ajudará ele. E o cara acredita e resolve ajudar ele aí. Enquanto isso, o Topper vai até a sala
Sarah e descobre que ela mentiu para ele. Coitado, sofreu a série toda por causa da Sarah. Quem manda ser trouxa, né, véi? Depois disso, ele mete o pé e chama a polícia. Passando para o JJ, ele consegue entrar no acampamento, mas a Kiara não pode receber visitas. Então ele inventa uma desculpa e fala que o gato dela morreu. E quando a mulher vai contar para Kiara, ela sabe que o JJ tá no acampamento e que veio buscar ela. Voltando para os Pogues, o Rafe aparece com o Ward machucado e coloca ele no avião. E a polícia começa a aparecer. E então eles acabam indo embora sem o JJ. E falando nele, o cara invade o dormitório, acha a Kiara e isso aqui acontece. Kiara, eu queria pedir desculpa. Eu te amo. Eu também te amo. Os dois se beijam. E era ela que falava que Pogue não pega Pogue, mas ficou com os 3 amigos aí. Enfim, eles conseguem escapar e com a ajuda do Mike Barracuda, eles vão para a América do Sul. Os Pogues chegam na cidade e enquanto o JJ e a Kiara estão indo atrás do resto do grupo, os outros procuram por um cara que se chama José, que irá levar eles até o local. Enquanto isso, o Big John tenta escapar, mas acaba sendo pego. E adivinha, o John B consegue ouvir ele lutando com os guardas. E então eles bolam um plano. As crianças começam a atirar fogos neles e o John B consegue salvar o pai. Já o Pope e a Cleo, eles se encontram com o JJ e a Kiara. E agora vão ter que se encontrar com o resto da turma. Voltando para o trio, eles acham o José. Mas adivinha quem vai junto? Sim, o Ward. O velho tá muito enxerido aí, cê é louco. Alguma coisa ele tá planejando. Mas sem tempo para fazer pergunta, porque o Sing chegou e eles têm que meter o pé daí. Eles conseguem chegar no caminho para Eldorado e vão subir a montanha ao amanhecer. Já os Pogues, o Mike Barracuda ajuda eles, dando facões, um barco e a direção para o Eldorado. No outro dia, eles começam a subir a montanha até o local que leva ao tesouro. Inclusive, o pai do John B é muito babaca. O cara é obcecado demais, cê é louco. À noite ele chega até o local que mostra a localização, coloca o mapa em forma de gnomo no centro e quando a lua chega no seu ápice, ele começa a mostrar os símbolos e eles traduzem. Mas quando descobrem tudo, o safado do Big John não fala, porque não confia na Sarah. E antes que o John B possa fazer qualquer coisa, o Sing e seus capangas aparecem junto do Ward. E eles fizeram um acordo para salvar a Sarah. E cara, se liga nessa cena. Então fala pra mim, John. Não. O que é que você me diz? Fala pra ele. Por favor. Vai, fala pra ele. John. Caramba, John. Fala pra ele. O cara quase deixa o filho morrer pelo tesouro. Se não fosse a Sarah, ele ia de base com certeza, véio. E por conta disso, o Big John passa a confiar nela agora e vão atrás do tesouro. Mas antes de chegar, descobrimos que o pai do John B tomou um tiro. Só que ele fala que foi de raspão e continuam até chegar em uma caverna. E ao entrar, a Sarah encontra um riozinho e o John B vê o símbolo de uma mão. E então os dois entram. E em paralelo a isso, os Pogues estão no mesmo caminho. E a Cleo acaba se declarando para o Pup aí. Eu nunca quis nada além de sobreviver. Eu nunca achei que ia ser de outra maneira. Mas nesses últimos meses com você me mostrou uma coisa diferente. E eu só queria dizer que, sabe o clube sem amor? Eu desisto. Finalmente rolou alguma coisa entre esses dois, né, velho? Voltando para Sarah e o John B, ao chegar do outro lado, eles começam a andar e chegam em um local sem saída. Mas aí a Sarah se lembra de uma pista. Aquele que busca com a verdade e paciência não precisa da luz para ver. E então eles apagam o sinalizador e uma luz fluorescente surge. E quando eles tocam um desenho de mão, uma porta se abre do nada. Ao entrar, adivinha, eles conseguem achar a cidade de ouro. E então os dois pegam algumas pedras de ouro e voltam para o Big John. Mas ao chegar, o Sing já está lá e aponta uma arma para eles e pega o ouro. E então o Big John aparece com a TNT e fala que se matar o John B, ele irá explodir tudo e ninguém nunca mais vai achar o Eldorado. E então... cara, já era, tudo foi pro ar. Eles então correm, mas aí o Ward aparece apontando uma arma e pega o ouro. Só que aí os Pogues aparecem e vão pra cima dele. E aí a Sarah entra na frente e fala que não tem como ele matar todo mundo. E aí, olha quem aparece para a festa, o guarda do Sing. E quando vai atirar na Sarah... Você vai ser a primeira. Finalmente esse velho safado morreu, e eu espero que continue morto dessa vez. E não foi só ele não, no fim o pai do John B morre também. Ao voltar para Outer Banks, eles ganham um prêmio por achar o Eldorado, e o velho aparece com uma nova aventura para eles, o Tesouro do Barba Negra. E assim termina a terceira temporada. Essa foi até da hora, tirando a parte que a Sarah trai o John B e as cenas do Big John, porque cara, esse velho é chato demais. Agora vamos para a quarta temporada. Nos é mostrado o que aconteceu com eles 18 meses antes do último episódio. Eles voltam para Outer Banks, vendem o ouro de forma legal, pagam as contas e
sobra para eles 1 milhão e uns quebrados aí. A maioria quer gastar o dinheiro à toa, mas claro, o Pope não deixa e fala para eles investirem. Então vão comprar a casa do JJ, porque ela está indo a leilão, e fazendo isso poderá criar um negócio para eles. O plano era aumentar $1 a cada lance, mas o JJ estragou tudo. 775.010 dólares, bem aqui, senhor. Vamos lá, 775.010. Ai, caramba! Sim, algo que era para sair por mais ou menos uns 150 mil foi para 775 mil. Eu não sei quem levou o JJ, mas se deram mal, 80% da grana deles foram embora. Eles então vão construir tudo eles mesmos, e começam reformando a casa, e depois criam o próprio negócio, inclusive ficou bom demais. Aí galera, acho que a gente conseguiu. Nós estamos funcionando, cara! Capitão Maybank, ao seu dispor. Eu gostei do som disso. Nada pode impedir um Pog. Nada! Ele tá bem? Tá. É que ele nunca teve um lar. Ele tá feliz. No dia seguinte, tudo começa a dar certo, aparecem vários clientes, eles estão vivendo bem, tá tudo do jeito que eles queriam. Mas nem tudo dá certo para os Pogs, né? Um raio atingiu o negócio deles, e agora vão ter que consertar. Então o Pope, pai de todos, fala que o ouro que sobrou é para os impostos, e agora vão cortar gastos. Após isso, o JJ vai participar de uma corrida, e adivinha o que esse doido fez? Ele apostou o resto do ouro nele. Sim, o cara tá falindo os Pogs. Então agora o John B vai correr também, mas quando a corrida começa... Tá complicada pra ele. Ah, ele caiu de novo. Ai não, Maybank tá bem na direção dele. Então olha o Topper. Eles perdem, o Topper ganha e os Pogs voltam a ser pobres de novo. Eles contam para o Pope o que aconteceu. Eu falei pra não mexer na última pepita, agora acabou. Era o dinheiro que a gente tinha. Você não se importa? Pope, você viu o que aconteceu, cara? Ele roubou, tá bom? Ele trapaceou e roubou. Não foi minha culpa, Pope. Você percebe como tava tá sendo tentando egoísta? ajudar a gente, não tava sendo egoísta. Você não ajudou a gente, você acabou com tudo. Obrigado. Todo mundo deu Pope nessa cena, mas ele tava certo. O JJ faliu eles desde o começo. E agora tem chance de perder a casa também. No outro dia eles descobrem que os arqueólogos escavaram a caverna do Eldorado e acharam tudo. Então os Pogs ficam famosos, rola aquela premiação do final da terceira temporada e o velho aparece com a proposta do tesouro do Barba Negra. Eles vão até a casa do cara e aí que conhecemos o Groff, o genro do velho. Ele conta que seus ancestrais mataram o Barba Negra e desde então sua família vem sendo assombrada e morta, incluindo a sua filha, Larissa, a esposa do Groff. Ele diz que a sua filha viu a esposa do Barba Negra uma semana antes de morrer, e o velho também viu, e agora acha que a sua hora chegou. Mas aí você se pergunta, o que isso tem a ver com o tesouro do Barba Negra? Eles acham que o amuleto que a esposa do pirata usava pode quebrar a maldição, por isso ele chamou os Pogs. Ele diz que vai pagar 50 mil fora as despesas, e conta que no barco do Barba Negra tem um cofre onde está o amuleto. E então eles conversam sobre isso, pegam 5 mil de entrada e vão atrás do navio abandonado. O JJ e o John B vão até um cara que sabe a localização exata do navio, até porque ele já foi descoberto aí, mas o cara não quer contar para eles não mexerem nos destroços. Só que todo mundo tem um preço, né? E o JJ acaba tendo que entregar a moto para conseguir as coordenadas. À noite eles vão, a Kiara e o JJ mergulham, vão até o navio e quando acham o cofre, um cara aparece e ataca eles. E depois ele prende o JJ e tira o tanque de oxigênio da Kiara e mete o pé daí. Ela consegue ajudar o JJ e os dois voltam para a superfície. E sim, eles acharam o amuleto e o casal aí são levados para o hospital porque o oxigênio foi para o sangue dele e vão ter que ficar presos lá por 12 horas. Inclusive rola até as brincadeiras gostosas aí, hein? Enquanto isso, os Pogs querem pedir mais dinheiro pelo amuleto, mas quando chegam na casa do velho, adivinha, ele foi morto. E agora o grupo aí viram suspeitos porque foram os últimos a conversarem com ele. Eles são interrogados, mas não dá em nada. E quando vão até o Groff, ele fala que vai honrar o acordo que o velho tinha feito. Só que aí os Pogs não entregam o colar a ele. Ao voltar, eles jogam ácido no colar para remover as sujeiras e descobrem que tem uma frase em árabe atrás. E então vão levar alguém que possa traduzir. Já o JJ, ele vê o cara que atacou eles quando foram mergulhar e tenta sair da câmara e consegue. E os dois se contam com o Pope e a Cleo, e a Kiara pegou o arquivo dele. Em paralelo, a Sarah e o John B conseguem traduzir o colar, mas o cara manda eles meterem o pé depois que descobrem que é da esposa do Barba Negra. Voltando para os Pogs, eles vão ter endereço que o cara colocou na ficha, e quando a Kiara e o JJ vão verificar a ponte, o Pope e a Cleo vê o cara conversando com a mulher. Então ele sobe para ouvir e escuta ele falando sobre irem atrás de uma coroa azul. Quando se reúnem, eles descobrem que a tal coroa azul existe há muito tempo e quem possui ela pode ter seus desejos realizados. E detalhe, o Barba Negra estava atrás dessa coroa também. Mudando um pouco o foco disso tudo, a Sofia, a peguete do Rafe, aceita um acordo dessa mulher aí, uma corretora de imóveis que se chama Hollis, que dá 25 mil para ela convencer o Rafe a entrar junto dela em um negócio aí para comprar toda a casa do velho que morreu. E ela aceita porque mais cedo ela ouviu o Rafe falando que não estava morando com a Pog. E sim, ela é pobre também, outro motivo por ter aceitado, para ajudar o pai. À noite, a Cleo vai até o negócio deles alimentar as
iscas vivas. Mas aí o cara que atacou o JJ e a Kiara aparece e sequestra ela. Ele leva ela até um barco, onde encontra com aquele negão lá que ela trabalhou junto. Eles estão querendo o amuleto e acham que tá na casa dos Pogs e vão tentar pegar, porque eles foram para a praia. Ao chegar lá, eles entram na casa para pegar o amuleto, mas aí a Cleo ataca o cara. Só que ela acaba tomando uma surra, e então o negão aparece e ajuda, e fala que se ele matar ela, não vai conseguir o que quer. Em paralelo, o Groff vai depor sobre a morte do velho, e fala que na noite que aconteceu, ele não estava por perto e tem até um álibi. Mas ele conta que os Pogs estavam lá. Sempre sobra para os coitados aí. Voltando para a Cleo, ela liga para o Pope e fala para ele levar o amuleto para casa, senão vão matar ela. Ele então corre para casa, consegue chegar, o negão vai pra cima do cara, mas acaba levando um tiro, e o cara leva o colar embora. E sim, o negão morre, e no fim os Pogs aparecem. Eles contam o que aconteceu e o Pope fala que descobriu algo, e o Barba Negra escondeu alguma coisa em Charlton. E pra piorar, adivinha quem aparece? Sim, o Chop. E tem bem um corpo no meio da sala, e como sabemos, ele nunca vai confiar nos Pogs, né? Então eles decidem esconder o corpo, e o JJ vai conversar com o Chop. Ele fala que estão investigando a morte do velho, e pergunta o que ele estava fazendo, e o JJ inventou desculpa e consegue se livrar dele. Após isso, eles jogam o corpo do negão na água, e logo depois, um empregado do velho que morreu vai até o JJ e entrega uma carta a ele, escrita pelo velho antes de morrer. Em paralelo, o Rafe fala para Sofia que aceitou o contrato com a Holly, e o cara tá apaixonado por ela aí. Será que vê a redenção do vilão? Passando para o JJ, ele vai até o Mike Barracuda, atrás do pai dele, mas ele fala que não sabe por onde o cara tá. Só que aí ele liga para o JJ, e ele percebe que estão no mesmo lugar, e acabam se encontrando. Ele mostra a carta que o velho tinha mandado, e antes que possa descobrir algo, a polícia aparece, e juntos eles metem o pé. Enquanto isso, os quatro aí vão para Charlton, e quando chegam no altar, o Pope encontra uma passagem e entra junto da Sarah, e lá dentro acha uma outra passagem e entram também, mas aí aparecem uns ratos, e a Sarah entra em pânico, e acaba prendendo os dois aí. Em paralelo, o John B vê o cara que atacou eles com a mulher, e usando o colar, eles entram em uma tuba que vai dar no mesmo lugar que a Sarah e o Pope estão. Eles, claro, se escondem, e vê os dois pegando o pergaminho que estava escondido em um túmulo. Após pegarem, eles saem e fecham a passagem com o colar, ou seja, a Sarah e o Pope não podem mais sair. E adivinha, a água tá subindo. Voltando para o JJ, ele e o pai se escondem no farol, e aí o pai dele conta que não é o pai biológico dele, e a mãe é a filha do velho, a Larissa, e o pai verdadeiro é o Groff. E após isso, nos é mostrado que o cara tá trabalhando junto da Holly. Eu sei, tá muito meio confuso isso aqui. O JJ fica sem entender nada, mas aí o Luke conta a história dele. Basicamente, ele trabalhava como jardineiro da família biológica do JJ. Inclusive, o Groff brigava muito com a esposa. E a propósito, o nome verdadeiro do JJ é Jackson. Olha aí o meu xará. Continuando, uma certa noite, o Groff vai até a casa do Luke e pergunta se ele pode cuidar do bebê. E ele fala que vai pagar ele. E claro, o cara acaba aceitando, porque nessa época ele era bonzinho aí. No outro dia, ele descobre que a Larissa morreu afogada, e todos achavam que o JJ tinha ido junto. E o Groff depois até fala para o Luke não contar nada sobre o JJ estar vivo. Em paralelo a isso, o John B e a Claire ouvem a Sarah e o Pope dentro do túmulo, e para tirar eles, ele quebra o túmulo com a pedra e conseguem sair. No outro dia, o grupo conversa sobre a audiência que vai ter, para resolver o que vão fazer com a casa deles, porque eles estão correndo o risco de perder. Então eles conversam com todos os Pogs para ajudarem eles na audiência. E depois de conversarem com todos, eles se reúnem no tribunal. E adivinha, a compra da casa no leilão não foi válida, e o Luke ajudou eles nisso, porque ele era o antigo dono. Resumindo, eles perderam a casa. E nessa hora, o JJ pira, sai quebrando tudo, bate nos policiais, é pego, mas o pessoal tira ele de lá. E aí ele mete o pé daí. Ele vai até o centro e quebra tudo com o taco. O cara pirou de vez. E os Pogs ajudam na bagunça aí. O JJ vai até a casa do imobiliário que comprou a casa deles e começa a destruir tudo, mas aí a polícia aparece e cerca o local. E ele até lança um discurso bom aí, vai. Não, escuta você, Chop! Eu não vou aí pra fora! Pra vocês pegarem o que é nosso e deixarem eles vencerem de novo. Era nosso de um jeito justo. Então eu tenho o direito de lutar pelo que é meu. Eu cansei de beijar os pés de pessoas que tiraram de mim durante toda a minha vida. Errado ele não está. Enquanto isso, o Pope vai pra cima de um policial, mas é pego. Já o JJ, ele consegue fugir. Ele vai até o Groff e pergunta se ele realmente é pai dele, mas o cara nega tudo. E antes que possa continuar conversando, o pessoal que está atrás da coroa vai até a casa do Groff. E então ele e o JJ fogem, pegam um quadriciclo e vão até o barco, mas ele não liga. Então o JJ quer deixar o cara para trás, mas quando faz isso, o Groff fala que é pai dele. E ele, claro, o confronta, mas acabam sendo pegos. Já o Pope, ele é solto, mas terá que usar uma tornozeleira até o dia do julgamento. Voltando para o JJ e o Groff, eles são levados para um barco e presos. E enquanto isso, os três continuam procurando o JJ. E durante a busca, a Sarah para em uma farmácia e faz um teste de gravidez. E adivinha, ela tá grávida. E cara, é muito engraçada a reação da Kiara. Você tem certeza? Eu fiz 2 pra confirmar.
Do John B? Claro, lógico. Pô, mas também, né, Sarah? Até eu me perguntei isso aí. Eles então vão atrás do JJ e a Kiara acha que ele possa ter ido atrás do Groff. E quando estão chegando, eles veem um barco cheio de caras armados e encontram o JJ e o Groff. O pessoal aí tá querendo matar o Groff porque ele matou um deles, mas o filho da mãe fala no ouvido da mulher que foi o JJ que matou e agora ela quer matar os dois. Mas antes que isso aconteça, o John B joga um coquetel molotov neles, entra no barco, encontra o JJ, pega o pergaminho e consegue escapar. E detalhe, o Groff escapou também. Após isso, eles estão tentando desvendar o pergaminho, que sim, é um mapa. E então, do nada, o Groff aparece e pede ajuda do JJ para se esconder. Ele fala que sabe que eles pegaram o pergaminho e diz que pode ajudar a ler. E conta que vão precisar de uma lente capaz disso, que adivinha onde está? No túmulo da mãe do JJ. Logo depois, a Sarah chama o John B para conversar e conta para ele que está grávida. E claro, ele fica feliz e falam que vão dar um jeito aí. No outro dia, o JJ vai até o túmulo da sua mãe com seu pai. E ao chegar, enquanto ele esconde a Kombi, o Groff vai pegar a chave e o cara liga para a polícia, falando que tem uns pogues bagunçando lá. E claro, o JJ é um foragido agora, ou seja, vai dar ruim. Após isso, eles abrem o caixão, pegam a lente, mas quando estão saindo, a polícia aparece. E então o Groff pede a lente para o JJ e ele, claro, entrega. Ele então prende o JJ aí. Mas aí, quando o Groff vai até o policial, ele fala que os pogues já foram embora. Mas adivinha, o cara deixa o JJ preso lá e pega a Kombi e vaza. Ele vai até a casa do grupo, atrás do pergaminho, e consegue achar. Mas aí a Kiara vê ele, e o cara bota ela pra dormir e joga ela dentro de uma caixa. Em paralelo, o Pope tá quase entrando para os fuzileiros, já que assim ele ficará livre das acusações. Mas o cara não quer e mete o pé daí. Voltando para o Groff, ele vai até o JJ, tira ele de lá e vão junto atrás da coroa. Enquanto a Sarah e o John B, eles iam se casar oficialmente, mas tá tudo fechado. E então os cookies aparecem e começam a provocar ele. Não vai embora nada, eu tô falando com você. O que você falou pra mim, palhaço? Relaxa, pessoal. O que você tá fazendo aí? Pra trás ou eu furo o outro! Isso foi isso? Vocês vão pagar aquele pneu. E eles se encontram com o Pope e corre. Já o Groff e o JJ, eles param em um lugar e o cara conversa com a Hollis. E adivinha, o negócio que eles fizeram com o Rafe para comprar todo o loteamento do avô do JJ era falso. E a Hollis fica puto com isso, porque sujou o nome dela. Mas aí o cara toma a arma dela e a mata. E depois ele fala para o JJ que vão de barco. E quando ele vai ligar, o cara joga a arma na Kombi. Já os Pogues, a polícia encontra eles por conta da tornozeleira do Pope. Mas aí ele consegue tirar e juntos metem o pé daí. E volta para casa e ajudou a Kiara a sair da caixa. E então ela fala que o Groff pegou o pergaminho e está com o JJ. E descobre que ele está saindo da ilha. E falando nele, o Groff mostra o pergaminho e fala que a Kiara entregou. Ele então suspeita e pergunta o que aconteceu. E aí descobrimos que o Groff matou a mãe dele. E quando confronta, o cara joga o JJ em cima de uma âncora, o que fura ele e o faz cair na água. Mas aí os Pogues aparecem e ajudam ele. Mais tarde, o Groff vai até o pessoal que está atrás da coroa e agora vão trabalhar juntos. Em paralelo, a polícia vai até o hotel que a Hollis está morta e acham um corpo. E pra piorar, encontram a arma do crime da Kombi dos Pogues. É, cara, agora deu ruim pra cacete. No outro dia, a galera aí querem ir para Marrocos atrás do pergaminho, mas precisa de um barco maior, então eles pensam em roubar um. E enquanto isso, os Cookies vê o JJ e chamam o xerife. Eles tentam roubar um barco, mas não conseguem, então a polícia aparece e vai atrás deles. E quando tenta tirar, o pai da Kiara ajuda, mas o tiro pegou no barco, o que faz ele começar a afundar. Eles param em um local e antes que eu continue, eu preciso mostrar essa cena. O Rave fala que vai atrás do Groff porque ele roubou seu dinheiro. E adivinha, o cara pede a Sofia em casamento. É, velho, a redenção do vilão tá vindo aí. Voltando para os Pogues, o Shopping encontra eles, mas aí o Rave aparece do nada e fala que sabe que ele está atrás do Groff e que ele é o verdadeiro assassino e que se deixar os Pogues irem com ele, eles vão atrás do cara e vão trazer para ele. E claro, ele decide confiar e deixam eles irem. No barco, eles tentam conversar com o Rafe, mas aí o JJ se estressa e mete um soco nele e depois prende um cara, porque né, ninguém confia nele. Mais tarde, o John B vai conversar com o JJ e conta sobre a Sarah estar grávida e chama ele para ser o padrinho, mas o cara age que nem um babaca. A Sarah tá grávida. Fala sério, cara. Você é meu melhor amigo. É o mais perto que eu já tive de um irmão. Não tem ninguém nesse mundo que eu queira como padrinho do meu filho do que você. Faria isso pela Sarah e por mim? Você não ia me querer perto dele, John B. Cara, eu acabei de pedir pra você ser o padrinho. Do que você tá falando, cara? John B, o que você sabe sobre criar um filho? Hein? Eu não sei nada, DJ, não sei nada. Aí. Não, é isso aí, tá? Você não sabe nada. Você vai ferrar essa criança que nem o meu pai ferrou comigo. Olha só, se é assim que você quer falar disso... Seu pai ferrou contigo. Para. E o pior é que você vai botar a Sarah no meio disso, né? É, o JJ tá chato demais essa temporada. Após isso, quando estão quase chegando em Marrocos, uma tempestade começa a se aproximar, o que faz as ondas aumentarem. E adivinhe, a Sarah cai do barco. E então o JJ pula para salvar ela e os dois somem. Eles então chegam em Marrocos, mas não encontram a Sarah e o JJ. E depois de perderem as esperanças, olha quem aparece aí. É, eles estão vivos. No dia seguinte, eles vão à procura do Groff. E então eles andam pela cidade, roubam uma maçã para a Sarah, são perseguidos, o Rafe acaba se separando e eles se disfarçam aí. Já o Groff, ele tenta enganar o pessoal,
final, mas eles não são bobos, então o cara dá uma surra nele e quando vai finalizá-lo, o Rafe aparece e bate no cara e foge junto com o Groff. Enquanto os Pogues, eles acham o barco que o pessoal estão, e aí a Sarah e o John B vão tentar invadir. Ao entrar, eles encontram fotos tiradas do pergaminho, e então eles pegam tudo, e quando estão saindo, um dos capangas vê eles e vai atrás, e aí a Cleo aparece do nada com o carro e consegue meter o pé daí. Em paralelo, o Rafe fala que agora os dois vão atrás da coroa para recuperar o dinheiro que ele perdeu. Então o cara tenta derrubar o Rafe em um posto e acaba se dando mal. Checkmate, cuzão! É, cara, agora tu se ferrou. Inclusive, antes de cair, ele fala sobre a Sofia ter ajudado eles a convencer o Rafe a assinar o acordo. Ele então liga pra ela e fala que acabou tudo. Pô, tava indo tão bem, velho. Já os Pogues, eles vão até o mesmo posto e encontram o Groff. E o cara até tenta fazer o JJ ajudar ele, com o famoso papo de pai e filho, mas não dá certo e eles metem o pé daí. Eles chegam até o local e o Rafe também, mas ele acaba ficando encurralado. Então a Sarah pega a pistola e cria uma distração. E aí todos entram no local. Eles começam a subir até o topo e a galera do mal está atrás. Então o Pope e a Cleo ficam para distrair eles e o resto sobe. O John B pede o mapa, mas o Rafe não confia em ninguém. E então a Sarah lança o discurso e consegue convencer o cara. Não, você só vai me sacanear como todo mundo na minha vida. Eu sei disso, eu te conheço. Porque eu sou tudo que você tem. E você é a única família que me resta. Tá, se a gente trabalha junto, eu ainda vou receber minha parte. Vai. Hein? Vou receber minha parte. Vai. Pô, foda demais isso aí, velho. Eles então vão atrás da coroa e ao chegar no topo, o John B vira o mapa para o sol e vê a imagem da estátua e acha que a coroa está lá. Antes de subir, eles percebem que uma tempestade de areia se aproxima, mas continuam. E em paralelo, o filho da mãe do Groff conseguiu escapar do poço. É, agora vai dar ruim mesmo. Voltando para os Pogues, eles chegam até a estátua, mas a tempestade chega junto também. Então o JJ e o Rafe vão tentar pegar. O JJ começa a escalar e enquanto os outros, o John B briga com o cara, quase morre, mas a Sarah salva ele. E o Pope mata um dos capangas. Já lá em cima, o pessoal do mal começa a aparecer, e então o Rafe vai pra cima deles e até consegue derrubar alguns, enquanto o JJ, ele chega no topo da estátua e encontra a coroa, e ao descer eles metem o pé, só que aí adivinha, o Groff pega a Kiara, ele perde a coroa em troca dela, mas quando o JJ entrega... Você devia ter me julgado. Acorda. Eu não te contei o meu desejo. Não. JJ, tudo bem. Eu já realizei. Eu já tinha realizado meu desejo. Cuida dos outros. Te amo, Kiara. Sim, cara, o JJ infelizmente morre, e por uma faquinha de cortar pão ainda por cima. Cê é louco, triste demais isso aí. E uma curiosidade, o ator decidiu matar o seu personagem por conta da sua esposa, que morria de ciúmes dele com a atriz que faz a Kiara. Sim, matou um dos melhores personagens por falta de profissionalismo aí. No fim, eles enterram ele, o Groff consegue escapar com a coroa, e os Pogues agora querem vingança. Inclusive, na lenda diz que quem possuir a coroa pode realizar um desejo. Será que é verdade? Vão trazer o JJ de volta? Vamos descobrir isso na 5ª temporada, que ainda não lançou, mas as gravações já terminaram. Então é isso, pessoal, espero de verdade que tenham curtido o vídeo. Deu trabalho pra cacete, então já fortalece aí com um like e um comentário, e se inscrevam também. Obrigado a todos, e para aqueles que ficaram até aqui, comentem aí, tesouro. Mas é isso, valeu, falou e fui.